Bom, você sabe que problema de comunicação existe e que ele está em todo lugar. Só que muita gente não percebe que muitos dos problemas que ela enfrenta no dia a dia, seja no relacionamento, seja no trabalho, seja na vida, são problemas que têm origem em problemas de comunicação. Quando você vai tentar entender por que aquele problema está acontecendo, você vai ver que lá na raiz do problema está um problema de comunicação. Seja uma expectativa que foi frustrada, seja uma informação que não foi dada de maneira adequada, enfim. Quando uma pessoa já percebe que o problema é um problema de comunicação, aí ela enfrenta outro desafio, que ela vai descobrir o tanto que é difícil resolver problema de comunicação. E por que é tão difícil resolver problema de comunicação? Pois bem, esse é o assunto da nossa conversa de hoje. Olá, eu sou o Rubens Makolf, comunicólogo, gestor de marcas e ajudo pessoas e empresas a resolverem seus problemas de comunicação. Se você é novo por aqui, não deixe de conferir os outros vídeos do canal. Te garanto que vale a pena. Bom, por que é tão difícil resolver problema de comunicação? Primeiro porque ele está em todo lugar. Ele não tem uma forma definida. Então é muito difícil você classificar um problema de comunicação sem realmente investigar esse problema a fundo. Só que o principal dificultador na hora de resolver problemas de comunicação é o fato de que a maioria das pessoas não é qualificada para identificar e resolver os problemas de comunicação. Do que eu estou falando? Eu estou dizendo porque as pessoas não têm formação em comunicação? Não é isso. É porque nós temos uma visão muito limitada de nós mesmos como pessoas. Então é muito difícil que uma pessoa consiga se enxergar e consiga perceber onde ela está errando. Porque ela só consegue enxergar de maneira clara o problema do outro. Entende isso? Eu, dificilmente na minha comunicação natural, consigo enxergar os meus problemas de comunicação. Eu consigo ver muito bem o problema do outro, mas o meu eu não consigo. Aí quando você pega, por exemplo, uma empresa que começa a tentar resolver problemas de comunicação internamente, o que acontece? Isso vira uma enorme disputa das pessoas. Porque aí, como eu consigo enxergar bem o defeito do outro, o que eu faço? Eu aponto. Só que o outro também está vendo o meu problema. O que ele faz? Ele aponta. E aí começa uma grande disputa interna sobre como isso deve se resolver. Uma grande discussão de como isso se faz. Isso vale também para um relacionamento, por exemplo, em que um parceiro ele tenta mostrar que está certo e que o outro está errado. Na maioria das vezes isso não se resolve numa conversa de pronto, resolvemos isso. Na verdade, um parceiro costuma ceder e dizer, ai, eu desisto. Sabe? Eu não preciso estar certo. E aí isso segue porque ele desiste. Numa empresa, normalmente, isso não acontece facilmente. Normalmente, isso vai virar uma grande disputa, e aí vem a hierarquia, os cargos, para poluir essa discussão toda. Por quê? Porque uma pessoa é muito pouco qualificada para se autoavaliar do ponto de vista da comunicação. Lembra que quando nós falamos sobre o que é comunicação, nós dissemos que a comunicação, eu disse, né, porque estava só eu aqui, a comunicação é uma coisa que está na minha cabeça. Quando ela está na minha cabeça, faz muito sentido para mim. Porque o meu cérebro, o seu cérebro, ele prepara as coisas para fazerem sentido. Você já teve aquela experiência de uma coisa fazer muito sentido na sua cabeça, mas aí na hora que você fala, você percebe, opa, tem coisa errada aqui. Opa, eu deixei passar tal coisa. Opa, isso aqui não está bem encaixado. Já te aconteceu isso? Por quê? Porque a nossa cabecinha, ela tenta encontrar e fechar as lacunas que estão abertas. Aquilo pode fazer muito sentido na minha cabeça. Mas na hora que vem para o mundo real, talvez não faça tanto sentido. Por isso que eu sou muito pouco qualificado para avaliar a minha própria comunicação. Porque na minha cabeça, a maneira como eu me comunico faz todo sentido. É extremamente eficiente. Funciona. Só que como são outras pessoas envolvidas nesse processo,
na cabeça delas não faz tanto sentido assim. Por quê? Porque a minha comunicação natural, lembra disso? A minha comunicação natural ela é baseada nas minhas necessidades de comunicação. Eu informando para o mundo as necessidades que eu tenho. Eu informando para o mundo aquilo que eu acho importante. Nessa de eu me concentrar em mim mesmo, eu posso deixar para trás coisas que são importantes para o meu liderado, para o meu chefe, para o meu colega, para o meu parceiro. E não vou perceber que deixei para trás. Não vou perceber que errei na comunicação. Entende isso? Então é muito difícil que eu seja capaz. E não é por falta de humildade, não me entenda mal. Não é porque a pessoa tem problemas para se autoavaliar. Não é por falta de humildade. É por uma questão de capacidade mesmo. É de não ser capaz. Então, a maneira mais eficiente de uma pessoa resolver seus problemas de comunicação é com a ajuda externa. Como que uma empresa resolve problemas de comunicação? Trazendo alguém de fora, que não está inserido naquele ambiente, que não está inserido naquela atmosfera, que não participou da construção do problema. Porque ele vai poder olhar como um observador externo, sem sentir as paixões e as necessidades e tudo mais. E vai conseguir, claro, se tiver competência, colocar na balança qual o papel de quem naquele erro e como resolver. Entende isso? É por isso que às vezes você vai penar durante a vida inteira tentando resolver seus problemas de comunicação e não vai conseguir. É por isso que um chefe às vezes pena tentando resolver os problemas de comunicação da empresa e não vai conseguir. Porque nós somos muito pouco competentes, muito pouco capazes de fazer uma avaliação de si mesmos enquanto comunicadores. Porque naturalmente nós nos comunicamos baseados nas nossas necessidades. Então, se você quer começar a resolver os seus problemas de comunicação, o primeiro passo é ouvir quem está ao seu redor. Se você quiser fazer isso sozinho. Tem um problema em ouvir as pessoas ao redor, porque se você, por exemplo, está numa posição de liderança, se você é um chefe, por exemplo, às vezes a pessoa pode ter receio de apontar os seus problemas de fato. Então, o jeito mais confiável de resolver os problemas de comunicação é trazer alguém de fora. O ideal é que seja alguém que entenda de comunicação para isso. Mas qualquer pessoa com uma observação externa contribui mais para a resolução do problema do que uma pessoa que está envolvida nele. Entende isso? É muito difícil que você consiga resolver os seus problemas de comunicação por si mesmo, sem ajuda externa. Porque você está envolvido demais. Porque você é míope na hora de observar, na hora de fazer seu julgamento. Então, por que é tão difícil resolver problemas de comunicação? Porque eu não sou capaz de resolver os meus problemas. Você não é capaz de resolver os seus problemas. Você precisa de um observador externo. Esse é o primeiro passo. Por que é tão importante entender isso? Porque na hora de discutir os problemas de comunicação, quando a pessoa do lado começar a apontar os problemas, você tem uma postura de pensar, olha, talvez essa pessoa tenha razão. Talvez isso faz sentido, antes de você entrar na defensiva e querer se defender da acusação. E parar para pensar, olha, talvez ela tenha razão. Eu não estou na pele dela. Eu não estou comunicando comigo mesmo. Como que eu vou saber? Entende isso? Para que haja um diálogo que consiga produzir, de fato, resultados reais. Para que as pessoas consigam falar de comunicação sem estarem na defensiva. Entende isso? Então não adianta. Se você quiser resolver os seus problemas de comunicação, você vai precisar das pessoas ao seu redor. Você vai precisar de pessoas externas. Porque você é muito ruim na habilidade de avaliar a si mesmo do ponto de vista de comunicação. E não é você por ser você, somos nós, os seres humanos. Então, o primeiro passo para começar a resolver problemas de comunicação é entender que você não vai resolvê-los sozinho. Conte com a ajuda das pessoas. Escute as pessoas ao seu redor. Contrate especialistas. Faça o que precisar para ter uma avaliação externa, porque sozinho você não vai conseguir resolver os seus problemas. Você pode até conseguir identificá-los, mas resolver
você não vai conseguir sozinho. É por isso que a maioria das empresas vai penar por muito tempo, porque eles tentam resolver isso internamente, porque eles ficam constrangidos em expor as suas falhas para alguém externo. Não vai resolver, porque você não consegue resolver sozinho. É por isso que é tão difícil resolver problemas de comunicação. Depois conte aqui nos comentários um pouco dos desafios que você enfrenta com a sua própria comunicação, com a comunicação na sua empresa ou nos seus relacionamentos. Quando você para pensar e para observar o seu próprio jeito de comunicar, você já percebe onde você está errando, você já percebe onde isso pode melhorar. Não é uma visão suficiente, não é uma visão completa, mas quando você começa a observar a comunicação, você automaticamente começa a perceber quando você está acertando, quando você está errando. Quando você sai do modo natural, do modo primitivo, você já dá um grande passo, que é o passo de começar a ter controle sobre a sua comunicação. E ter controle sobre a comunicação seja talvez a habilidade que toda pessoa precisa se esforçar para ter durante a vida, porque ela vai te ajudar muito a alcançar os seus objetivos, a ter bons relacionamentos, a ter uma boa postura na sua empresa, a conseguir uma promoção, porque o mundo é feito de comunicação. Tudo é comunicação. Tudo comunica. E se você domina a comunicação, você dá um passo de dominar o mundo. Tá bom? Muito obrigado pela sua companhia e a gente se vê no próximo vídeo.